Tudo caminhando aqui em São Paulo, tá quente, está aqui em São Paulo também, né? Tá um calor, choveu um pouquinho, mas deu aquela abafada, eu tive que fechar tudo aqui por causa do som, aí atrapalha um pouco mais nessa questão da temperatura. Rui, tem muita gente já por aqui mandando mensagem, a Ângela Angel, Rui, melhor análise, Maria Assis Ribeiro, manda um boa tarde, a Virgínia Aurora manda um olá para a gente aqui, a Ângela lembra aqui os 468 mortos em 24 horas em São Paulo pela Covid-19, pandemia que avança em todo o país, os focos aí de avanço, demonstração de avanços da pandemia cada vez mais claros, enquanto isso o governo continua na sua estratégia, né, de anti-vacina, enfim, deixando a pandemia chegar no estágio que chega, né, com um número de mortes cada vez maior. E, infelizmente, a Virgínia Aurora disse, se não agilizarem a vacina, vamos mesmo morrer, né? Tem que ter uma reação política também, isso a gente vai tratar aqui um pouco com o Rui Costa Pimenta nessa conversa. Rui, pela nossa pauta aqui, antes de começar, eu queria dar um alerta aqui para os nossos internautas que estão chegando, para aqueles que ainda não se tornaram membros aqui da nossa comunidade, acessar aqui o brasil247.com/apoio para se tornar membro, ou você pode doar pelo Pix, a chave pix@brasil247.com.br, ou assinar o Bit, esse endereço que está aqui embaixo, bit.ly/pix247, lá tem um formulário, vou até colocar esse formulário aqui na tela, para a gente acompanhar junto, lá tem um formuláriozinho, que você pode acessar e, a partir disso, ter ali as informações, tanto a fazer a assinatura do Pix, quanto também um lembrete, uma espécie de lembrete, para você que quer doar todo mês, a quantidade de que você quiser, o valor que você quiser doar. Então, está aqui o formulário, nome, endereço, seu e-mail, um documento, né, de identificação e a data de renovação. Essa data de renovação é justamente esse lembrete, vai ser enviado para você um e-mail lembrando você da data que você pode fazer essa doação. Então, fica aqui o nosso recado, já agradecendo, já tem gente por aqui, inclusive, que entrou como membro na nossa transmissão, é o J. Allen, entrou como novo membro aqui da comunidade 247, seja bem-vindo à TV 247 aqui, e vamos dar início à nossa conversa. Rui, queria começar falando sobre a política, né, nacional. A gente viu aí na semana passada, no final de semana, grandes movimentações aí por parte da direita, né, a partir aí da questão da eleição lá na Câmara e tal, deu um racha grande e a movimentação se alterou a partir também de uma entrevista do Haddad, depois o Lula, em uma série de outras entrevistas, também falou sobre as questões políticas, e isso deu uma movimentada nas questões ligadas aí a 2022. E o Ciro reapareceu dizendo que busca, sim, uma aliança com a direita para impedir o PT no segundo turno. Como é que você viu essa declaração do Ciro? É novidade para você, Rui? Não, de forma nenhuma. Eu acho que é bem coerente com aquilo que nós sempre analisamos do Ciro Gomes e do PDT, né? Que ele faz parte... eu acho que a maneira correta de ver a situação política é dividir as forças políticas, principalmente as forças políticas partidárias, mas não só, né, em blocos políticos determinados. Se nós considerarmos que existe um bloco geral, né, da política burguesa, que nesse momento está controlado pela direita, o Ciro Gomes e o PDT sempre fizeram parte desse bloco. Na eleição de 2018, ficou evidente que a função da candidatura do Ciro Gomes era auxiliar na fraude que aconteceu, dificultando a candidatura do PT. Né? O que deu certo, era mais ou menos previsto, né? O Lula não concorreu, entrou o Haddad, um candidato mais fraco. O Lula estava na cadeia, o Ciro Gomes fez uma campanha para dividir o voto com o PT, teve uma votação relativamente importante, né? Quer dizer, tirou muito voto do PT, pelo tipo de campanha que ele fez, que era uma campanha de aparência esquerdista, e ele já fazia parte dessa máquina, desse sistema político. E agora ele está declarando abertamente, por uma necessidade política,
que ele faz parte disso daí, que a função dele é tirar o PT do segundo turno das eleições. Acho muito difícil que aconteça isso, né? Mesmo que ele, como é que se diz? Que ele tenha o apoio do DEM, do PSD, como ele está buscando, né? Ele não disse que ele está com o apoio dessa gente ainda, do PSDB e tudo mais. Mesmo que ele consiga todo esse apoio, é complicado para ele ir para o segundo turno, que o PT tem muito voto, né? O PT é um partido com um caudal eleitoral muito forte. A tendência é polarizar entre o PT e o Bolsonaro. Agora, a gente vê, né, a preocupação da direita é tirar o PT da eleição. Se não houvesse PT, a eleição seria entre um candidato à direita e o Bolsonaro. E isso daí dá a cara do regime político. Seria um regime político muito direitista. Quer dizer, direita contra direita, né? Uma direita quase extrema-direita contra uma extrema-direita muito próxima dessa direita. Eu acho que o Ciro Gomes está revelando o papel dele na situação política por uma necessidade política. Ou ele começa a fazer isso agora, ele não vai conseguir fazer isso aí. Agora, tem muita coisa acontecendo, né? A gente vê o Luciano Huck também tentando a sorte. Eu acho que é prudente dizer que a burguesia, a direita da burguesia, o setor mais importante da burguesia, não abriu mão e não vai abrir mão da possibilidade de lançar um candidato próprio. E que eles, se na hora H eles perceberem que não há nenhuma outra alternativa, eles vão apoiar o Bolsonaro. Dentro dessa perspectiva que você está trazendo, tem aqui, vou até colocar na nossa tela aqui, uma fala do Luciano Huck, que sem citar o Bolsonaro, disse que é preciso se somar forças aí para tirar esse entulho, né? Ele não citou o Bolsonaro, mas estava se referindo aí às questões relacionadas ao governo Bolsonaro. Diz ele, o que a gente está vivendo hoje é um momento de muita incompetência, de falta de planejamento, um negacionismo que gerou mais de 250 mil mortes, disse aqui o Luciano Huck, que votou no Bolsonaro, né? E um outro que apareceu nesse jogo todo, a partir justamente da disputa pela Câmara e das questões mais ligadas ali aos tucanos, é o governador Eduardo Leite, que é do governador do Rio Grande do Sul, é do PSDB, travou ali dentro do PSDB uma batalha justamente na eleição da Câmara, e o Dória tentou ter o comando da legenda, não conseguiu, e isso acabou gerando ali uma alternativa dentro do partido, que se colocou dentro do partido, né, do Eduardo Leite ser candidato a presidente. Ele negou, disse que a discussão agora é mais sobre um projeto de governo do que propriamente sobre quem será o candidato, mas o fato é que ele agora tem esse discurso, né? Diz que o Bolsonaro despreza a sua gente e é responsável pelas mortes provocadas pela Covid, apesar de ser, até então, um apoiador do governo Bolsonaro, considerado ali, dentro do reduto que o Bolsonaro tem no Sul, um dos que apoiaram e levaram aí nas eleições que ele teve para o governo, levou muitos votos para o Bolsonaro. Essa movimentação da direita mostra um pouco disso, né? Está todo mundo se movimentando, mas numa direção só, né, Rui? Parece ser contra o Bolsonaro, mas, na verdade, atuaram junto com o Bolsonaro até pouco tempo, né? Eu acho que essa mobilização toda é contra a esquerda. Primeiro, eu acho que é importantíssimo esclarecer, embora eu acho que pouca gente tem dúvida sobre isso, que toda essa conversão aí dos golpistas, direitistas, à democracia, ao antifascismo, é puro jogo de cena, é puro cinismo político. Eles estão manobrando para tentar recuperar aí um determinado apoio eleitoral, que eles perderam para o Bolsonaro e perderam também para a esquerda. O país ficou polarizado, né? Pela crise do golpe e tudo mais. Esse Luciano Huck, ele é tão democrático, ele é menos democrático do que o Bolsonaro. Ele é um representante da Globo, ele é um representante direto dos grandes capitalistas, que são responsáveis por tudo de ruim que acontece no país, os capitalistas nacionais e estrangeiros.
Então, é puro jogo de cena que é para falar, aproveitar, né, o ataque fictício dessa gente ao Bolsonaro para tentar se promover. Isso daí não pode ser obscurecido de forma nenhuma. A gente tem que lembrar que esse Luciano Huck era um dos golpistas mais ferozes que tinha aí, né? Eu lembro sempre, eu acho que a gente não deve esquecer nada, né? Que quando começou a Copa do Mundo, no primeiro jogo, a Dilma foi ao estádio e ele puxou um coro que é de um verdadeiro cafajeste, né? Não vamos nem dizer que ele é fascista e direitista, mas ele é também um cafajeste. Puxou o coro de Dilma vai tomar naquele lugar, né? A mulher presente, tá uma ofensa. Que a campanha deles contra a Dilma foi toda feita assim, né? No melhor estilo bolsonarista, que agora eles falam que é só do Bolsonaro esse estilo aí. Bom, com relação ao Luciano Huck, nós vamos ter que esperar para ver o que acontece, né? Não está parecendo que essa manobra aí seja muito funcional, né? Eu acho que o Ciro Gomes, por exemplo, é uma manobra melhor do que essa. Precisaria ver se a burguesia está disposta a colocar o Ciro Gomes no governo e tudo mais, né? Se ela acha que o Ciro Gomes, que é um aventureiro político, é controlável, né? Pode dar um outro problema para eles. Eu acho que eles prefeririam uma figura como o Huck, que é uma figura mais controlada, mas é complicado. Já o Eduardo Leite, que é um fascista do Rio Grande do Sul, que agora está atacando o Bolsonaro também por motivos puramente eleitorais, essa gente toda, como você falou, elegeu o Bolsonaro, né? Isso é uma manobra dentro do PSDB para torpedear a candidatura do Dória, né? O Dória está aí com a intenção de se lançar candidato a presidente, e há uma disputa muito grande dentro do PMDB e eu acho do PSDB, e eu acho também que os líderes do PSDB eles não veem o Dória como uma pessoa viável na eleição. Já houve pesquisa mostrando que ele tem uma votação baixa, não chega no segundo turno. No segundo turno, ele seria esmagado pelo Bolsonaro e tudo mais. Então, é uma luta ao mesmo tempo para tirar uma pessoa do caminho de um plano, né, alternativo, um plano direitista alternativo ao Bolsonaro, tirar uma pessoa do caminho nesse sentido, e também pela liderança do PSDB. Quem lançou o Eduardo Leite foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, em várias entrevistas aí, ele falou do Eduardo Leite, a turma dele se organizou. Lembrar que o Fernando Henrique Cardoso é um agente direto dos bancos internacionais, do imperialismo. É o homem que fez mais privatizações no Brasil, é uma coisa, destruiu o país praticamente, né? O governo Fernando Henrique Cardoso foi muito pior para o Brasil do que o do Bolsonaro, por exemplo. Por incrível que pareça, porque o do Bolsonaro é horrendo. Então, eu acho que basicamente é isso daí. O que é interessante é que a direita está um pouco sem alternativas, né? Quer dizer, se o PT já falou que vai lançar o Haddad, se o Lula não concorrer. Então, isso aí meio que fechou um pouco o jogo. Porque o plano original da direita era fazer com que o PT apoiasse um candidato tipo Luciano Huck. E agora está muito complicado, né? Vamos ver como é que... Agora, eu, pela minha experiência política, acompanhei várias eleições no Brasil, fora do Brasil, a burguesia é muito ardilosa, ela tem uns planos que às vezes você nem percebe que estão acontecendo. E de repente aparece uma coisa aí que você fala, nossa, será que isso aí vai dar certo? Então, nós temos que acompanhar com muito cuidado. Mas, no momento, eu veria a situação assim, a polarização Bolsonaro-PT dificulta muito o surgimento de outras candidaturas. Perfeito. O Jazão Garanesh, acho que essa é a pronúncia, ele diz, depois da traição do Dória ao Alckmin, o PSDB ficou ligeiro, né? Acho que tem também essa questão interna, né, Rui, do padrinho, principal padrinho do Geraldo Dória era justamente o Geraldo Alckmin, que se sentiu traído ali por diversas questões. Até tem um relato feito aí na grande mídia
dele até perdendo aquele jeito controlado, né, todo calmo, diz que ele quase, numa reunião lá do PSDB, quase foi para as vias de fato, para cima do Dória. Então, isso, claro, gera efeitos aqui em São Paulo, o diretório também teve várias situações de brigas, etc., as consequências aí dessa situação. Entrando um pouco nessa questão do Dória, e aí falando um pouco sobre governadores, né, a gente está assistindo aí vários estados estabelecendo lockdown, né, em meio ao avanço da pandemia. No caso, por exemplo, do próprio Rio Grande do Sul, estourou uma situação bem grave lá, justamente porque não foram tomadas as medidas necessárias antes, né? O governo do estado acompanhava a tese do governo nacional, né? Do governo Bolsonaro, e agora há essa série de colapsos aí em vários estados, municípios, em relação às unidades de atendimento de UTI, né? Para a Covid. E os governos lançaram aí uma série de medidas, entre as quais o lockdown, alguns lockdowns restringindo circulação a partir das 23 horas até as 5 da manhã, outros colocando medidas restritivas também durante o dia. Como é que você analisa esse cenário da pandemia, particularmente a partir da visão aí dos governos, né, estaduais, diante de um desgoverno nacional em relação à pandemia, Rui? Então, eu acho que nós estamos, infelizmente, vendo o desenvolvimento de uma situação que era muito previsível. Não se, a verdade verdadeira, né, que eu acho que muita gente tem, por causa desse negócio do Bolsonaro, o pessoal tem dificuldade de ver o problema na sua integralidade, de uma maneira completa. A verdade verdadeira é que não se fez no Brasil absolutamente nada contra a pandemia, exceto, né, um isolamento parcial ou um isolamento social muito parcial. É a única coisa. E veja assim que interessante, o isolamento social é uma coisa que tem um custo econômico e social muito forte, né? Mas para os governos não custa nada. É só você escrever um decreto falando que o comércio tem que ficar fechado, etc. e tal. Quer dizer, é uma maneira de você aparentar combater a pandemia sem colocar a mão no tesouro do Estado, né? O Bolsonaro, ele contribuiu para dar credibilidade a essa farsa, porque a posição dele é uma posição escatológica, porque ele é um indivíduo escatológico. Então ele falou que não existia pandemia, que iam morrer 800 pessoas, que era uma gripezinha, essas coisas assim delirantes do seu Bolsonaro, né? E com esse delírio, ele facilitou o trabalho dos outros, que não estavam fazendo nada também contra a pandemia. Mas eles falavam, não, temos que acreditar na ciência, e põe isolamento social, etc. e tal, e ficou tudo por isso mesmo. Né? A gente lembra que nos primeiros meses da pandemia não tinha nem testes para a pessoa se testar e ver o que estava acontecendo. E desde o começo da pandemia, ao contrário de muitos outros países, não existe nenhum plano de testes sistemáticos nem nada. Eles tiveram um ano para se preparar para isso tudo e não construíram aí uma infraestrutura capaz de apanhar aí um crescimento da pandemia nos hospitais. Então nós estamos vendo agora que nós estamos à beira do colapso total e completo dos hospitais em todos os lugares. O pessoal critica o Bolsonaro, tá certo. O Bolsonaro é um presidente delirante, né? A conduta dele diante da pandemia já levaria qualquer pessoa séria a falar em impeachment. E a gente vê que, na verdade, o regime político mantém o cidadão delirante lá. Mas ele também ajudou a encobrir a falta de ação dos outros. Bom, agora que nós estamos numa situação que é o seguinte: finalmente, né, chegaram a descobrir um conjunto de vacinas de efeito desigual, né, para a pandemia. Mas o Brasil está atravessando a pior fase possível e imaginável e não tem vacina. Não tem plano de vacinação, não tem nada. Eu acho assim, ficar culpando o Bolsonaro é uma maneira também de ocultar o que está acontecendo.
Né? A questão do lockdown é, mais uma vez, um jogo de cena político, não há dúvida sobre isso. Porque as empresas estão trabalhando. É uma coisa que eu estou até meio com um calo na garganta de falar isso daqui. O transporte público, né, nesses 400 dias aproximadamente de pandemia, ele não parou de funcionar uma única vez. E ele vai sempre lotado. Parece que, como você discute com muita gente de classe média, que não deve usar muito transporte público, o pessoal finge que essa realidade não existe, mas isso é uma realidade. O Dória, né, e os governadores todos querem reabrir as escolas, que todo mundo sabe que é um foco importante de transmissão do vírus. Né? Você tem uma escola, o pessoal está aglomerado, está o tempo todo lá, fica 5 horas no mesmo lugar. Se você infectar os alunos, muitos dos quais são assintomáticos, como o pessoal fala, né? Estou me guiando aí pela informação precária que a gente tem, você vai infeccionar muitas famílias aí por causa disso. Em São Paulo, depois que reabriram as escolas, já teve mais de 1.000 professores infectados, tá? E parece que 2 dúzias desses professores já morreram de coronavírus. Então, quer dizer, o cidadão, quando ele fala que nós temos que combater a pandemia com o lockdown, que é uma coisa que vai gerar uma crise política, já está absolutamente claro isso daí, é um jogo de cena, porque esse lockdown não é para valer. Ele não vai interromper efetivamente a coisa. Um especialista aí, que é uma pessoa que teve durante todo esse tempo, que é esse Nicoleles, que estava trabalhando com o pessoal no Nordeste, ele falou, para ser efetivo, precisaria de 3 semanas de lockdown total. Quer dizer, precisaria parar o país. Ninguém está fazendo isso. Quer dizer, é um jogo de cena. Quer dizer, se você vai falar a única solução é lockdown, então teria que ser uma coisa total. Agora, proibir o pessoal de fazer determinadas coisas, enquanto que a maioria continua em atividade, inclusive atividades bastante perigosas do ponto de vista da pandemia, isso aí só vai servir para gerar uma crise. Já houve uma manifestação grande no Distrito Federal, né, contra o lockdown do governador do Distrito Federal, e essa manifestação não era uma manifestação bolsonarista, era uma manifestação de comerciantes e tudo, gente que está com a corda no pescoço. Aí o Bolsonaro vai começar a estimular isso daí e já começou, né? Ele já apoiou essa manifestação, que não foi convocada por ele, e isso daí vai aprofundar o caos. E se você, né, também se coloca contra as pessoas que estão completamente emparedadas por causa da situação econômica, defendendo um lockdown que é um lockdown em grande medida farsesco, a única coisa que você vai conseguir é se dispor com a população. O que precisaria, né, na realidade, é uma mobilização, uma forte mobilização popular, exigindo que os governos façam o que for necessário, mas apareçam com as vacinas e ponham em prática um plano de vacinação ultra rápido, que é possível de fazer. O Lula declarou que no governo dele eles faziam a vacinação com doenças infantis e gripe para idosos e vacinavam 80 milhões de pessoas em um mês. Por que não é possível com a vacina do coronavírus? O grande motivo para que não haja vacinas no Brasil é que existe, primeiro, uma guerra política e, segundo, uma guerra econômica em torno das vacinas. Você vê, um indício muito claro da guerra econômica e política é o fato de que a vacina russa ainda não foi aprovada, mas ela já foi usada em grande escala na Rússia. Por que no Brasil ela precisa ser aprovada toda de novo? Não dá para pegar a papelada russa e aprovar numa situação de emergência? Nós estamos com 250 mil pessoas mortas. A situação é muito crítica. Quer dizer, é uma vergonha. O Brasil não tem administração pública. A direita, ela só usa a administração pública para atacar o povo, reprimir a população, arrancar impostos da população.
não organiza, né, a sociedade a partir do Estado como ela deveria, não há nada, não há agentes de saúde trabalhando nessa questão, não há um plano de testagem para isolar os focos maiores de pandemia e não há vacina. A única coisa que eles fizeram desde o começo é o problema do isolamento social, que nas condições em que eles fazem, não é que em geral você não deveria fazer, mas nas condições que eles fazem, em grande medida é uma farsa. Só para concluir, nós fizemos um levantamento aqui rápido que diz o seguinte: você, normalmente, na cidade de São Paulo, você tem cerca de 20% da população que não sai à rua. Num dia normal, sem pandemia, sem nada, né? Donas de casa, idosos, tem gente que trabalha em casa e tudo mais. Segundo os índices da própria prefeitura e do governo do estado, o máximo que eles conseguiram aqui de isolamento social, o máximo, foi de 49%. Quer dizer, eles conseguiram 29% de isolamento social, um terço. Nunca conseguiram mais do que isso. Isso não é suficiente para deter a vacina, é apenas uma medida política. É para as pessoas verem e falarem assim: olha o Dória, olha o PSDB, como eles estão agindo, ao contrário do Bolsonaro. Quando, na verdade, eles não estão fazendo nada e eles estão agindo como o Bolsonaro. E agora, né, eles querem reabrir as escolas e tudo mais. Quer dizer, é uma farsa. O povo brasileiro está pagando por isso daí de diversas formas. Tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de coronavírus, tem gente morrendo na porta do hospital, tem gente... É uma coisa... Isso daqui era para gerar um grande levante popular contra toda a administração pública nacional. O problema é que, né, eles vão manobrando, eles vão dando uma no cravo, outra na ferradura, enganando, e etc. e tal. E muita gente cai no conto do vigário e acaba, inclusive, apoiando essa farsa. Perfeito. Rui, tem uma pergunta aqui que vai um pouco aí dentro dessa discussão que você trouxe. O Cláudio Alves pergunta: Rui, não consigo ver nenhuma racionalidade nas ações do Bolsonaro. Como você explica a aparente loucura dele? Ele quer matar o próprio eleitorado? Questiona aqui o Cláudio Alves. Cláudio Alves. Não é isso. Primeiro, há um grau, nós temos que levar em consideração que o Bolsonaro e os bolsonaristas não são pessoas também muito racionais. Você vê que tem muita coisa extravagante no governo do Bolsonaro. Muita coisa extravagante. Muita coisa fora do normal. É uma coisa natural na extrema-direita, isso daí. Esse negócio da extrema-direita ter teses assim que são muito fora da realidade são normais. Veja-se que o nazismo na Alemanha considerava que os judeus eram culpados de todos os males do país. É uma tese, por mais que você não goste de judeus, você não poderia concordar com essa tese. Não faz sentido nenhum. É uma coisa irracional. A extrema-direita ela tende ao irracionalismo mesmo. Né? Agora, além disso, né, eles têm uma política voltada para determinados segmentos da população. E eu acho que o Bolsonaro ele não soube, né, dado o irracionalismo, a loucura toda do governo dele, ele não soube aplicar essa política de uma maneira mais clara. Mas a ideia dele seria o quê? É preciso fazer a economia funcionar. Então ele apresentava coisas de uma maneira, como é o estilo dele, de uma maneira radical, assim. Nada de atacar a pandemia, vamos trabalhar e essa pandemia vai passar em algum momento. Acho que foi mal administrado, inclusive do ponto de vista da extrema-direita. Mas tem um sentido lógico. Né? Nós estamos vendo isso hoje. Eu acho que agora a política do Bolsonaro vai parecer mais razoável, porque o pessoal vai sair na rua para se opor ao lockdown. O isolamento social está desmoralizado. O pessoal vai sofrer muito com o lockdown. Já tem um monte de gente na corda bamba. Com o lockdown, um monte de gente vai à falência. Alguém pode falar, não, mas a vida das pessoas é mais importante. Mas
Vamos ser razoáveis. Se uma pessoa ficar em casa, não tiver dinheiro nem para comprar comida, ele não vai aceitar isso daí. Se o outro tem um pequeno negócio, que ele investiu a vida toda, um pequeno negócio, e ele vai perder tudo, ele também não vai aceitar isso aí. Porque ninguém, não é que também passa a pandemia, alguém vai chegar e falar, não, te dou um crédito aqui para você refazer o seu negócio. Não vai ter isso daí. Então, há uma tendência à revolta. E eu acho que o Bolsonaro, dessa vez, eu acho que ele vai capitalizar isso daí contra os outros que são os farsantes iguais a ele também. Exatamente. E também a questão do ônibus, que você trouxe, transporte público. Se as pessoas têm que trabalhar num transporte público cheio, lotado, todo dia, e ninguém se importou com isso, qual é o problema, então, né? O lockdown, de fato, ganha essa desmoralização. Rui, tem alguns superchats aqui que chegaram. O Carlos Alexandre Rezende mandou um superchat nos cobrando aqui, dizendo que a TV 247 não cobriu os atos presenciais do sábado pela anulação dos direitos políticos do Lula, organizados pelo PCO. A gente tem poucos braços aqui. Na verdade, no final de semana, a gente fica no regime de plantão, trabalhando, dividindo aqui entre 3, 4 pessoas para conseguir dar conta da capa, que já é muito complicado. Então, se tivéssemos mais braços, conseguiríamos certamente fazer com que tivesse repórteres na rua, fazendo essas atividades. De fato, é importante cobrir esses eventos. E aí ele diz, Rui, como é possível conseguir construir uma mobilização popular se alguns órgãos querem estabelecer um isolamento contra o PCO? Disse aqui o Carlos Alexandre Rezende no seu superchat. Rui. Isolamento contra o PCO? Eu não sei se o pessoal quer estabelecer um isolamento. Eu acho que há polêmicas, né? Mas essa polêmica é principalmente contra determinados setores do PSOL, né? Acho que a polêmica maior, né? Tem muita discussão, mas eu acho que problemas como os que aconteceram conosco com a revista Fórum, por exemplo, do Rovai, eu acho que tem a ver com o PSOL. É um caso assim de tipo eleitoral, né? Eu acho que é normal isso daí. Acho que nós temos que colocar em pauta um programa, um plano de mobilização, logicamente que com essa tendência toda ao lockdown e a coisa que escapou do controle vai dificultar a mobilização ainda mais, né? Mas isso é transitório, não dá para ficar em lockdown. Se você ficar mais do que 3 semanas, aí o país vai explodir, também tem isso. Outra faceta do lockdown que mostra que é uma coisa inviável. Eles vão colocar o lockdown e vão falar assim, espero que, por um milagre, a epidemia diminui. Se não diminuir, aí o que eles vão fazer? Eles vão ter que suspender o lockdown. A solução aqui, nessa altura do campeonato, né, nós propusemos medidas anteriores, mas a solução hoje é o povo reivindicar a vacina. Isso a gente deveria se concentrar nessa reivindicação. Inclusive, ameaçar os governos com mobilizações até violentas se não aparecer a vacina. Se opor ao pessoal que não quer fazer o lockdown, fazer simplesmente o lockdown não vai resolver nada. Né? Nós chegamos num ponto em que tem que vacinar a população. O pessoal, o Bolsonaro, Dória, os governadores, os prefeitos têm que aparecer com a vacina. Exato. Não sei o que eles estão fazendo que eles não conseguem a vacina. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: eu vi os jornais de hoje, os grandes jornais, eu dei uma olhada geral, ninguém fala nada da vacina. Tinha uma única matéria que falava que a vacina Sputnik V estava sendo produzida e que eles estavam esperando aprovação pela Anvisa. Era a única matéria, quando, na verdade, deveria ser a grande discussão. Onde é que está a vacina? Por que o governo não compra essa vacina de outro país? O que está acontecendo? O Brasil é uma incapacidade, não querem gastar o dinheiro, tem acordo com determinada empresa e por isso ficam segurando a vacina. O que está acontecendo com que a vacina não aparece? A vacina deveria estar aí já. Tem 5 vacinas aprovadas no mundo todo. Não é, tem mais até, né? Porque Cuba alega ter uma vacina, a Venezuela, a Índia.
Tem 5 globais. Agora, veja o ridículo, né? Nós fizemos toda uma discussão porque o pessoal queria tornar a vacina obrigatória. Olha o ridículo. Cadê a vacina, pô? Tem gente que quer tomar a vacina. Por que não vacina esse povo? É uma coisa assim, totalmente. Você vê que o Brasil, graças à burguesia brasileira, né? Não o povo, a burguesia brasileira. Isso aqui é uma coisa é um verdadeiro manicômio. Essa é a palavra certa. Diante desse cenário. Tem aqui outros comentários. O Paulo Eduardo Bertolino. Rui, por gentileza, em rápidas pinceladas, é que a gente vai fugir um pouco do tema aqui, ele pede para falar um pouco sobre a participação do seu avô na fundação do PCB. A Elizabeth Coutinho. Sim, Rui está certo, temos que mobilizar primeiro pela vacina e depois contra a alta de preços dos alimentos. A Terezinha Matos manda um abraço aqui para a gente. Beijo, Terezinha. Obrigada sempre pelo apoio aqui. A Flávia PB, ela manda 2 perguntas aqui no Superchat. A primeira, ela diz, Bolsonaro afirmou, não é pergunta, é um comentário, Bolsonaro afirmou que o brasileiro pula em esgoto e não acontece nada em alusão à resistência ao vírus, genocidas. Ele, governadores e prefeitos, grande Rui, diz ela aqui. Num outro, ela diz, Rui, você acha que as lideranças petistas deveriam responder ao Ciro de forma mais enérgica? Acho que passam pano sempre com respostas genéricas. Por quê? Indaga a Flávia PB aqui, Rui. Bom, 3 coisas, né? Sobre o meu avô, é meio fora do tema mesmo, mas sim, meu avô foi um dos fundadores do Partido Comunista, que no ano que vem, né, essa fundação vai fazer 100 anos. Nós estamos pensando em discutir bem esse assunto e tal. Ele foi um militante importante. Na época, né, ele era o principal líder sindical do país naquele momento. Legal. Mas não vou também me estender sobre isso aí, porque não vem ao caso. Eu concordo com a pessoa que falou que tem que ter a vacina, tem que ter o auxílio emergencial, tem que ter uma proposta para conter o desemprego. O Bolsonaro acabou de lançar um decreto ampliando aí a suspensão do contrato, ampliando o tempo, né? Prorrogando a suspensão do contrato, a facilidade a diminuição da jornada de trabalho, com correspondente diminuição do salário e tudo mais. Eu acho que nós precisaríamos realmente ter um plano geral. Vacinação imediata, os governos têm que gastar o que for necessário para fazer isso aí, tem que ter um plano de emergência. A gente nota que o pessoal simplesmente não se mexe. Será para cada governo estadual e o governo federal ter uma enorme equipe dedicada exclusivamente ao problema da vacinação. Eles deixam o povo morrer aí sem se preocupar, né? Essas frases do Bolsonaro, elas são frases verdadeiramente escatológicas, porque o Bolsonaro é um presidente escatológico, mas elas não são a opinião só do Bolsonaro, não. O resto dos governadores pensa a mesma coisa, que o povo não tá, por isso não fazem absolutamente nada. Teria que ter esse tripé, né? Auxílio para o pessoal, vacinação e medidas contra o desemprego. E eu acho que a esquerda teria que sair à rua exigindo isso, né? Na realidade, isso aí mostra o estado em que a população brasileira está de desmoralização, né? Porque era para de desmoralização e confusão, porque era para já ter gente aí, sei lá, tocando fogo em prédio público aí para exigir a vacinação. Mas, enfim, temos que fazer isso daí. Sobre a questão do Ciro, um problema que eu acho que muita gente tem dificuldade de entender é que a política eleitoral ela é uma política de você sempre fazer média com os outros. Não brigar com ninguém, a não ser
que a briga se torne indispensável, existe aí um movimento. Né? Você vê que o pessoal do PT, né, o próprio Fernando Haddad, quando terminou a eleição, ele falou assim, eu espero que o governo Bolsonaro consiga realizar tudo o que ele se propõe. Bom, é uma coisa idiota de se fazer. Veja o que o governo está fazendo, ele está realizando o que ele se propôs. Está acabando com o Brasil. Não era para falar isso daí. Isso é tudo formalidade. Com o Ciro Gomes é a mesma coisa. O PT teria que denunciar o Ciro Gomes. Mas aí fica aquele negócio assim, mas no segundo turno nós precisamos aproximar o Ciro Gomes e tal. O Ciro Gomes não quer ser aproximado. A burguesia não quer fazer acordo com o PT. O pessoal tem que ter uma concepção mais realista da política. Não faz sentido isso daí. O Ciro Gomes é um direitista, ele está aí para atrapalhar o PT e ele declarou agora, de uma maneira oficial, que ele está aí para atrapalhar o PT. Ele é o principal elemento nessa política de atrapalhar o PT. Ele não é o único, mas ele é o principal. E eu acredito numa política que esclarece as coisas para as pessoas. Eu acho que as pessoas esclarecidas têm condição de se mobilizar. Você ficar enganando as pessoas, fazendo onda, confundindo o panorama, só prejudica essa mobilização. E, na minha opinião, não é nenhum partido, né, enquanto aparato político, que vai modificar o que existe no Brasil. São as pessoas, é o povo, são os trabalhadores, são as pessoas mais avançadas que atuam politicamente. E essas pessoas têm que ser esclarecidas sistematicamente do que está acontecendo e do que está em jogo. Perfeito. Rui, tem aqui um internauta, né, o Nivaldo Antônio David, que entrou como membro aqui do nosso canal, membro Amizade. Obrigada, Nivaldo, seja bem-vindo à comunidade 247. Queria, antes da gente finalizar, já está com uns 15 minutinhos aqui, da gente falar um pouco sobre a questão da Lava Jato, né, a Vaza Jato, Operação Spoofing. Muitas revelações vieram à tona aí a partir da Vaza Jato, já pelo The Intercept, e agora com a Operação Spoofing, vários detalhes complementares sobre as ações, as conversas com um nível bastante comprometedor, criminoso, né, do ponto de vista jurídico e político, mais ainda, né, que se demonstrou muitas situações ali de ações muito coordenadas, tanto em relação ao ex-presidente Lula, quanto também em relação ao desmonte da indústria, da Petrobras aqui no Brasil. E nessa semana, vou colocar aqui na tela, o New York Times publicou um artigo, vamos chamar assim, né, um editorial, tratando sobre essa questão da Lava Jato. O The Economist também tinha feito uma matéria nesse sentido, um pouco mais, fazendo até um certo contraponto em relação a algumas questões da Lava Jato, do papel que ela teria cumprido em relação ao combate à corrupção, mas lá no pé da matéria destacou as mensagens da Vaza Jato. E o New York Times diz que o Moro corrompeu o sistema judicial e é responsável direto pelo caos que o Brasil vive hoje. O Moro, numa entrevista ao Estadão, né, disse que estão construindo narrativas sobre os diálogos. Né? É tão assustador um juiz, ex-ministro, né, dizer que estão construindo narrativas diante de diálogos tão expressos, né, tão claros. Não há narrativas construídas em cima desses diálogos. Né? As decisões que eles tomaram naquelas conversas resultaram no Brasil que a gente tem hoje. Como é que você analisa essa questão da Vaza Jato? Você acha que o Supremo vai dar o tratamento devido ao Sérgio Moro, vai passar pano? Como é que você olha esse cenário, Rui? Bom, acho muito difícil que o Supremo venha a fazer aquilo que seria o óbvio, né? Seria cancelar todos os processos contra o Lula, porque fica absolutamente evidente que se trata de uma campanha persecutória, uma perseguição política ao Lula, né? Que está vinculada ao golpe de Estado e tudo mais. Na realidade, isso aí deveria levar a uma crise política de grandes proporções. Exatamente. Nós temos que ver que a Lava Jato ela influiu decisivamente
no resultado das eleições de 2008. Quer dizer, uma questão que para o regime político seria uma questão central. Quer dizer, quem é que vai governar o país? Eles influíram diretamente nisso. É uma coisa gravíssima, né? Gravíssima mesmo. Deveria, inclusive, colocar em pauta até o problema da eleição, do cancelamento da eleição, da revisão do processo contra Dilma Rousseff. Quer dizer, tudo isso daí está em questão. O STF participou de tudo isso daí, né? Então, eu acho difícil. Bom, eles poderiam voltar atrás, mesmo tendo participado. Mas agora tem a eleição de 2022, onde eles precisam repetir a dose. Se eles cancelarem o processo contra o Lula vai ser candidato. E aí a situação vai ficar muito complicada, né? Nós estamos vendo que há uma articulação gigantesca para impedir que o PT ganhe a eleição. A declaração do Ciro Gomes é uma declaração de guerra nesse sentido. Então, eu acho difícil que o STF libere o Lula. Claro, pode acontecer muita manobra, né? Mas eu acho que o resultado final é impedir que o Lula seja candidato. Acho que isso daí desde o início, né? Desde o mensalão era esse, né? Desde o mensalão eles já tinham isso em vista, né? Derrubar o governo, impediu. Porque a candidatura do Lula é muito forte, né? É uma candidatura que vem desde 1989, tem uma base popular ampla, e agora, com todo esse desastre que produziram, ela fica mais forte ainda. E com a polarização com o Bolsonaro, seria uma coisa assim, esquerda versus extrema-direita na eleição, né? E acarretaria uma grande mobilização nacional. Bom, o negócio do New York Times, esse daí eu já acho mais interessante, porque é evidente que foi o imperialismo norte-americano que articulou a Lava Jato. Não dá para ter dúvidas sobre isso daí de forma nenhuma, né? Então, por que essa resposta tão dura? Eu acho que a resposta tão dura é uma operação para lavar a cara desse pessoal. Porque isso aqui é um grande escândalo, não vai terminar do nada, né? É uma coisa muito... É de uma gravidade, assim, muito extraordinária, né? O que fizeram aí. Então, isso aí vai necessitar uma operação política muito ampla de maquiagem, né? De encobrimento, de administração, para que a bomba não exploda no colo dos golpistas, né? Que nem aconteceu com a bomba do Rio Centro, que explodiu no colo do sargento lá do Exército. Então, eles estão fazendo um esforço aí muito grande de administração dessa questão. O que não quer dizer que eles vão voltar atrás. Não quer dizer, por exemplo, que o New York Times não vai apoiar, né, os golpes de Estado que os norte-americanos ainda vão fazer aqui na América Latina, com base no mesmo tipo de coisa. Inclusive, não quer dizer que eles não venham a utilizar o mesmo truque, né, a luta contra a corrupção e tal, essa coisa toda. Mas mostra que a situação é muito complicada. Se a gente analisar a situação do governo norte-americano que foi eleito, governo do Partido Democrático, nós vamos ver que é delicado mesmo o problema. Eles estão sentados aí numa bomba relógio. O governo é muito fraco, esse governo do Biden, do ponto de vista do apoio popular. Há muitas contradições. A direita foi derrotada na eleição, mas é muito forte. E dentro do campo, digamos, democrático, há toda uma tendência esquerdista que é uma ameaça maior ainda para o Biden do que o próprio Trump. Você imagina, por exemplo, se o Luciano Huck ganhasse a eleição no Brasil, como é que ele ia governar? Ia ser uma coisa complicada, né? Por exemplo, o Bolsonaro ele é meio que impermeável a determinado tipo de crítica porque ele é de extrema direita. E a base dele também não aceita determinado tipo de crítica, embora ele viva cercado de contradições. Mas um governo que queira se apresentar como democrático, aí é complicado esse governo. Se a esquerda, ou o povo, ou os movimentos sociais
se jogarem contra um governo desse, o governo não tem sustentação nenhuma. Eles não têm mais aquela base de classe média conservadora que eles tinham no passado, né? O governo FHC tinha como base uma classe média conservadora. Isso aí desapareceu numa grande medida. Uma parte foi para a extrema-direita, outra parte não é mais tão conservadora assim. Quer dizer, é um panorama muito complexo. Até daria para falar mais, mas devido à nossa restrição de tempo aí, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Certamente, daria um programa quase inteiro se fosse abordar todos esses aspectos, né? Ô, Rui, para finalizar aqui, o Bolsonaro teve no Ceará na semana passada, na sexta-feira, e aí o discurso dele, dentro da linha que você tratou, foi que o povo quer trabalhar, né? O povo quer trabalhar, não quer ficar em casa, dentro até da Constituição que você trouxe aí, e esse diálogo bate na lógica das pessoas, da população, de que realmente entre a fome e o vírus vai morrer do mesmo jeito, prefiro correr atrás aqui e ver se eu consigo pelo menos não morrer de fome. E aí tem a MP 936, né, que suspende aí os contratos em meio à pandemia, FGTS, redução das jornadas. No Congresso há uma série de outras medidas também nessa toada, né, a discussão da PEC emergencial é uma chantagem, se eu te dou R$250, mas vou tirar o piso da educação e da saúde. Há uma série de medidas de desmonte ao mesmo tempo, né? Como é que você analisa esse cenário, como contrapor a essa situação toda dentro da lógica do Bolsonaro? O Bolsonaro disse que os trabalhadores teriam que escolher entre mais direitos e menos empregos, ou mais empregos e menos direitos, e até agora nenhum dos dois, né? A gente precisa ver essa questão do ponto de vista político, de um ponto de vista político metodológico e de um ponto de vista político imediato. Metodologicamente, nós temos que lutar pela defesa dos interesses da população, né? Por exemplo, não dá para deixar a população morrer pelo vírus e não dá para deixar a população morrer de fome também. Então, precisaria levantar um programa claro para combater essas duas questões. Bom, se você violenta isso, nós caímos num problema político sério. Por exemplo, o prefeito do PT de Araraquara, Dinho, decretou um lockdown. Isso, a cidade, principalmente a classe média local, se levantou contra ele. Quer dizer, é inviável politicamente tentar fazer o pessoal ficar em casa. Né? Isso daí eu acho que a esquerda deveria ter um pouco de sensibilidade, em vez de ficar correndo atrás das palhaçadas do Dória, e ver isso daí. Não dá para fazer isso daí. Não é uma alternativa. E depois também, é assim, se a pessoa falasse, vamos ficar em casa 2 semanas, porque daqui a 15 dias nós vamos começar um processo de vacinação gigantesco, vamos vacinar todo mundo. Não, é assim, fica em casa, e aí? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Isso já é uma coisa inviável, completamente inviável. Então, eu acho que precisaria levantar o problema do auxílio emergencial. O pessoal não dá, não tem condição do pessoal ficar sem dinheiro. Precisaria levantar o problema da vacina, né? Eu acho que ao invés de lockdown maluco, como eles estão fazendo, que é uma farsa, por exemplo, não volta às aulas. É isso que eu ia perguntar. Né? Isso é uma coisa, faz uma coisa mais racional, seletiva, né? Evita, por exemplo, a aglomeração no transporte, obriga as empresas a colocar mais ônibus, estabelece uma lotação limitada no metrô, no ônibus. Mas eles não fazem nada disso que seria uma coisa racional. O que eles fazem são medidas drásticas que prejudicam enormemente a população, uma coisa totalmente irracional. Agora, se a esquerda for apoiar a política do lockdown cegamente, vai ser um tiro no pé. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Tem aqui, Rui, o Luiz Eustáquio Perucci, da Silva, diz: Rui, se você fosse escolhido chefe geral,
deste país, quais as 5 principais ações que você faria? E o Eduardo Lessa diz, Rui, esse pessoal das baladas deveria ter seu nome anotado, e se acontecesse alguma coisa, responderia por homicídio culposo, diz ele aqui, se referindo às aglomerações, né? Bom, nesse momento aqui, eu acho que qualquer governante, em qualquer tipo de... em qualquer um dos níveis, mas principalmente no Executivo Federal, ele deveria decretar uma situação de emergência, deveria entrar em contato com todos os produtores dessa vacina, e se o pessoal não vender a vacina, porque eu também não sei o que está acontecendo, se o pessoal não vai vender a vacina, decretar a quebra da patente, pegar empresas químicas aí, decretar intervenção do governo nessas empresas químicas e ordenar a produção a toque de caixa, né, em larguíssima escala da vacina. Eu acho que deixar a população morrendo é a pior coisa. Outra coisa, o auxílio emergencial. Teria que estabelecer para as pequenas empresas uma espécie de seguro, né, contra a falência e auxílio emergencial, para os autônomos e tudo mais, e teria que decretar uma situação de emergência com características bem objetivas. O problema é que ninguém vai fazer isso daí, é óbvio, né? O problema da balada, eu não acho que isso daí seja o problema. Se você tem, nas grandes cidades, aglomeração no transporte, o transporte de São Paulo, eu acho que o pessoal não tem muita noção dos números. O transporte de São Paulo, ele movimenta milhões de pessoas por dia. 3 milhões. É uma coisa, eu não sei como é que está agora exatamente, porque alguns setores estão fechados, mas é coisa assim de 5 milhões de pessoas. Então, quer dizer, se você aglomerar 5 milhões de pessoas, você fazer uma festa, não vira nada. Esse negócio de atacar o pessoal que está em balada, que está em festa, tudo bem, a gente pode falar, é irresponsável, sei lá. Pode falar qualquer coisa, mas, enfim, é uma gota d'água no oceano, é um diversionismo. É para encontrar um bode expiatório para a falta de ação dos governos. Né? A gente tem que ter um sentido de realidade. O Dória reabriu as escolas. Nessas escolas que estão sendo reabertas, em uma semana, mais de 1.000 professores foram infeccionados. Imagina, isso daí é uma verdadeira teia de transmissão do vírus. Agora nós vamos pegar o cidadão lá que, seja lá por que motivo for, fez uma balada lá, 200, 300 pessoas, e vamos falar que ele é o culpado da pandemia, enquanto nas escolas você tem aí no estado de São Paulo mais de 10 milhões de alunos. É ridículo, né? Então eu acho que a gente tem que tratar a coisa com uma certa objetividade. Depois também eu acho que acusar as pessoas é um truque, né, tradicional dos governos que transforma o povo em bode expiatório. Tem enchente é porque o pessoal joga lixo no bueiro. Tem crime é porque o pessoal faz não sei o quê. Tem isso é porque o pessoal faz não sei o que lá. O povo é culpado de tudo. Mentira. O culpado é o Dória, é o Bolsonaro, é o Pazuello, são os militares lá em cima, é o Covas. Esses são os culpados. O Luiz Eustáquio, na pergunta dele sobre as 5 principais ações, ele perguntou sobre o chefe-geral da esquerda deste país. Esquerda? Do ponto de vista da esquerda. Se eu tivesse autoridade política para atuar como chefe, se é que existe algum chefe da esquerda, eu convocaria imediatamente uma reunião de toda a esquerda para discutir um plano de emergência e de mobilização, de pressão sobre os governos diante da questão da pandemia e da crise econômica e social que existe no Brasil, imediatamente. Em vez de ficar aí chorando, se lamentando e criticando o Bolsonaro e tal, é preciso fazer alguma coisa, porque a crítica, tudo bem, mas não resolve nada. Acho que a discussão sobre o fora Bolsonaro, o impeachment, ela se esvazia diante dessa situação, ou a campanha justamente pela vacina, pelo auxílio emergencial e outras,
pressiona politicamente o Bolsonaro para o escanteio? Não, eu acho que tem que colocar o programa e o fora Bolsonaro. A nossa palavra de ordem é fora Bolsonaro e todos os golpistas. Quer dizer, fora Dória também, fora Ciro Gomes, fora todo mundo que está envolvido nesse caos em que o Brasil ficou, porque não é só o Bolsonaro. Uhum. O STF tem culpa. Os partidos políticos que deram o golpe, todos eles têm culpa. Então, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, e um programa de ação imediata. Não adianta ficar em casa, simplesmente. Isso aí não vai resolver nada. Isso aí é deixar na mão do Dória e do Bolsonaro a administração da crise. Rui, o Cláudio Alves mandou um superchat aqui dizendo: Rui, você acha que existe alguma chance do número de mortes da Covid no Brasil ser inferior a 500 mil até o final do ano de 2021, com esse passo lento aí da vacina, né? Teria que acontecer alguma coisa que realmente colocasse esses governos sob pressão. Sei lá, de repente a situação chega no nível de Manaus, numa cidade importante como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre ou Salvador, isso daí provoca uma explosão social, faz que nem nos Estados Unidos. Começa a queimar prédio e quebrar tudo, aí é capaz que eles se apressem. Agora, se não acontecer nada disso, infelizmente, eu acho que nós estamos rumo ao 500 mil. Infelizmente, porque isso daqui é um massacre, é uma carnificina. Exatamente, essa é a palavra certa. Rui, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, de volta na terça-feira, aqui sempre com análise política sobre os assuntos nacionais. Queria agradecer a todos aqui pelo superchat. Chegou um agora que eu vou ler, não vai dar para responder. O Guilherme Valduga, um assunto sobre a história que tem que ver com o hoje, né? Quando prestes ao sair da cadeia em 45 e apoiar Vargas por comunistas estarem fracos, foi certo? Perguntou ele aqui. Fica essa pergunta no ar. O Rui já respondeu ali, então responda, Rui, diga. Não foi certo. Nós vamos falar muito sobre a história do Partido Comunista Brasileiro no próximo período aí. Pronto, tá vendo? Aí já cria uma expectativa aqui na audiência da semana que vem com todos. Então, a pergunta do Guilherme eu vou deixar guardadinha aqui para a semana que vem. Obrigada, Guilherme, pelo apoio e a todos que mandaram aqui superchat. Até terça-feira que vem. Eu daqui a pouco estou lá no Boa Noite. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Rui. Olá.